por acompanhar mais um programa Elas. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais. A primeira, a Lu Taverassi, mãe da Maria Eduarda e do Pedro, que vai compor a nossa roda de conversa aqui hoje. Bem-vinda. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a Carol, que todos já conhecem. Hello, people! E a Lívia, que é nutricionista e veio dar sua contribuição profissional para o tema de hoje. Olá, tudo bem? Agradeço o convite. Bem-vinda, Lívia. Obrigada. Bom, vamos lá. O tema de hoje é: os vegans vão dominar o mundo? E aí, quem vai começar opinando? Eu acho que não. Eu acho que não. Sabe, eu não sou vegana. A minha filha pediu para eu dizer no programa, minha filha de 15 anos, que ela é pescetariana. Ela come peixe. Come peixe, mas come ovo, come queijo também. E aí eu até assisti o documentário que você passou pra gente. E eu acho que não. Por quê? Vou dizer por quê. Porque eu acho que a gente precisa mudar o comportamento profundamente de todo mundo. E passar... Porque assim, tem muito a ver, na minha opinião, né? O veganismo com respeitarmos o outro, a outra vida, a outra pessoa. E hoje, atualmente, no momento que a gente está, não existe. Exatamente. Entendeu? Mas você não acha que de repente, porque assim, ao meu ver, pelo que eu acompanho essa área e tive que fazer algumas adaptações na minha por conta disso, tá crescendo bastante. Muito, mas eu acho que é... Não pra agora, né? Mas pra daqui a alguns bons anos, assim, eu acho daqui que... a alguns bons anos o mundo ainda tiver, assim, existindo, né? Se a gente não destruí-lo antes disso. Então eu sinto assim também. Eu não acredito que o veganismo vai dominar o mundo, infelizmente, porque eu acho que as pessoas são egoístas demais pra isso e ignorantes demais pra isso. Ninguém nem quer saber sobre isso, né? E muito menos abrir mão de um paladar por conta do outro. Então, fala. Fazendo um gancho. Na verdade, eu acho que quando a pessoa ela se torna vegana, é uma mudança mais intrínseca, é um fator interno que daí ele vai refletir de uma forma externa. Então, por exemplo, a pessoa, para ela mudar o comportamento alimentar, de retirar o consumo animal, ela tá em uma busca, né? Aconteceu algo para ela ter essa mudança de comportamento. O que está acontecendo que as pessoas talvez estão se perdendo um pouquinho é o modismo, né? Que está aí presente. Exatamente, eu ia e dizer isso. Por consequência e infelizmente está gerando distúrbios alimentares, justamente que as pessoas estão associando restrições, né, para emagrecimento, é onde está tendo esse único desequilíbrio que seria mais preocupante. Mas em questões de estudos e artigos que estou vivenciando também nos meus cursos, acredito que o consumo da carne irá reduzir sim, até por questões cardiovasculares, saúde. Então, eu acredito muito no futuro numa alimentação mais ovo-lacto-vegetariana, talvez um consumo de peixe, mas eu acredito que em questões ambientais o consumo da carne vermelha vai reduzir. E eu tenho uma dúvida que eu vim com essa dúvida aqui, eu preciso perguntar para eles. Os aminoácidos essenciais que a gente encontra nas proteínas, o consumo de proteínas, como é que fica isso para o vegano? Ele é encontrado no grupo dos feijões, as leguminosas. Então a gente consegue atingir o número de aminoácidos, porém o volume alimentar é bem maior, né? Então um vegano ele acaba consumindo mais, né, um volume alimentar, mas ele consegue atingir os nutrientes, os micros e macros. A única questão é a B12. Mas, em contrapartida, muitos onívoros têm, dependendo da permeabilidade intestinal, ele não tem uma boa absorção de vitamina B12 também, né? Ele não reverte. Então, ele tem que suplementar. Então, eu tenho casos de pacientes onívoros que suplementam B12 como... Que foi a única questão quando a Ana, né, quando a minha filha resolveu não comer carne, e meu marido é médico, então a gente sempre tem questões, né? E ele falou, não, você vai comer peixe mínimo, pelo menos o peixe. Mas, assim, e aí ela aceitou. E por que ela resolveu isso? Sinceramente, vou ser muito sincera, Ana, desculpa, filha, mas é o que eu acho, modismo. Sério? Todo mundo tipo assim, digo, tá na mas moda, 15 vamos anos, junto, porque ninguém sabe muito bem. E aí a gente liga com uma coisa que eu não sei se a gente comentou semana passada, se eu não tô enganada, mas é o seguinte, existem os blogueiros, alguns blogueiros, que fazem discursos na telinha, né, no celular. Então, assim, outro dia eu peguei um blogueiro falando sobre depressão, falando assim, coisas
profunda sobre depressão. Só que o cara é um menino, não tem formação, não tem conhecimento científico, não tem nada. Então, o jovem de 12, 13, 14, 15 anos que vê o que ele fala, vai embora na moda dele. Entendi. Porque ele não tá preocupado se aquela pessoa tem base científica pra dizer isso ou pra não dizer. Não, e também enfim. é aquele negócio, não tá preocupado com essa questão, igual nós estávamos falando, sobre pensar no outro, sobre pensar, né? Não é por questões existe também que as informações estão aumentando, as pessoas estão ficando mais acessíveis Concordo. a informações do meio ambiente. Eu acho que essa moda é uma moda super positiva, porque na verdade, tudo bem que talvez o primeiro gatilho para que ela tomasse essa decisão talvez não seja o propósito do meio ambiente, o mundo, a vida como um todo, o ecossistema. Acho que até é isso, Porém, na verdade. eu acho que teve esse gatilho e agora ela tem acesso à informação, né? Então eu acho isso um movimento super importante. Essa é uma moda que eu acho que deveria pegar, Eu também concordo. né? Falando de moda, inclusive. E vocês acham que essa opção vem crescendo por quê? Que motivo? Eu acho que uma é a questão da moda mesmo, então vamos aderir a uma nova moda, um novo conceito, uma nova ideia. A gente está ultimamente, né, falando muito sobre a destruição do meio ambiente, o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente está vivendo agora, atualmente, aquelas queimadas absurdas da Amazônia, uma coisa assim. E daqui que... também, né? Não tá na Amazônia só, né? Ourinhos, né? Todos do lado. os dias tem um lugar queimando. Então por eu aqui. acho que assim, o dia que choveu na Amazônia, que apagou o fogo, eu tive vontade de chorar, de alegria, de falar, meu, não acredito. Sabe, assim, uma coisa muito louca. Então eu acho que isso tá acabando tocando muito o ser humano. Tipo, meu, tá acabando com a vida, tá acabando com os animais, tá poluindo todas as águas, acabando com o ar. Meu, e aí, cara, onde que a gente vai parar? O que eu penso a respeito disso é assim, eu acho que quem entra pelo fato de seguir uma moda, às vezes pode não seguir até o fim, né? A pessoa pode voltar para trás. Então, assim, agora quem entra por uma questão de mais consciente do propósito, aí fica mais... Aí eu acho que a pessoa vai até o fim. Porque eu já conversei com pessoas que começaram e pararam e não conseguiram me responder muito essa pergunta, assim como eu já tive pessoas que falaram assim... Recentemente, eu perguntei isso para uma pessoa, eu tava conversando com ela, e ela disse assim, eu entrei nisso porque eu comecei a assistir uns vídeos, comecei a participar e tal, então foi por... Não, mas não de blogueiros, né? Vídeos que realmente estavam conscientizando toda uma situação, e ela falou assim, daí eu comecei a ver tudo isso de uma outra forma. Então aí eu já não consigo mais. Talvez a pessoa não consegue, desculpa, não consegue sustentar a ideia pelo ambiente que ela está inserida. Então, às vezes, o ambiente familiar não está contribuindo, ela não está conseguindo persistir naquilo. Também por ficar confusa, meu Deus, e agora? O que eu como? O que eu entro na substituição? Então, por isso que é legal essa parte profissional também da substituição. Rola uma neura, né, disso, de substituição, assim. As pessoas estão confusas, né? Como que eu faço? Como que eu vou substituir minha carne? E aí, tem como eu ser vegana e low carb? Tem como eu ser vegana? Como que assim, é uma coisa que eu fico um pouco, assim, brava com as adolescentes, mas por exemplo, assim, pode ir no restaurante e comer batata frita com Coca-Cola. Cara, isso me mata. Eu já não tomo refrigerante, eu como carne, né? Mas eu não tomo refrigerante, eu não como fritura, que eu acho que é uma coisa... Então, assim, eu acho que tem que aliar o veganismo ao que é saudável. Saudável, que acaba queimando a classe. Essas pessoas que viram da noite pro dia, resolvem virar sem uma estrutura e justamente sem um fator intrínseco, aquela vontade interior, não faz sentido ela se alimentar só de frituras. Então, porque ela não se compromete com ela, imagina com o mundo. Com o outro, então exatamente. se controversa, entra um desequilíbrio total. Na verdade, eu acredito que são dois grandes motivos para ter uma dieta vegana, né? Um estilo de vida vegano, na verdade. Eu acho que a questão de cuidar de si, colocar para dentro aquilo que realmente é saudável e é vivo, né? E cuidar do outro, do meio ambiente e evitar essa catástrofe toda que a gente está vivendo. Então, eu acho que são essas duas questões que devem estar aliadas, né? A mesma coisa, muita gente também para de comer carne e aí também só come tranqueira. Então, e aí como é que fica, né? Então, na verdade, eu acho que essas duas questões são bem importantes. Agora, o vegano também não é só a questão da comida, né? Vamos falar. Sim. E outras coisas, né? Sim, exatamente. Roupa, maquiagem, tem até a questão do shampoo também. Sim, o shampoo vegano. Tudo, né? Tudo. Então é uma mudança radical. Então, e aí assistindo o documentário do Gary
Jurovski, que é a melhor palestra que você já viu na sua vida, uma coisa assim. Joga Procura lá lá no no YouTube Google, que vai achar. No YouTube que você vai achar. Que você vai achar. E aí, assim, eu não assisti inteiro, confesso, não por falta de tempo, foi porque chegou um momento da palestra, isso que eu achei muito legal, que eu queria dividir com vocês duas que são veganas. Veganas não. Mas você sim, ela não. O seguinte, eu concordo com tudo que o cara falou lá, de verdade, concordo mesmo. O que eu penso de diferente? Depois você assiste a palestra, você vai ver. Que o quê? Ele fala muito sobre abatedouros, de confinar animais, enfim. E realmente isso é uma coisa podre, é podre. Só que eu fico pensando, tá, se a gente vivesse lá no pré-histórico, a gente ia matar o animal para sobreviver, enfim, se isso tudo fosse controlado até hoje, não teria problema. Ele não precisaria fazer um discurso daquele que tem que ser a base para todo mundo viver. Que é respeitar os animais, respeitar qualquer tipo de vida. Né? Você não pode sair por aí matando a Amazônia, matando animal, porque sim, em prol de eu ter um casaco de pele bonito, de ter uma casa de madeira da Amazônia, ou sei lá o quê. Entende? Então, eu acho assim, eu concordo plenamente com ele. Só que eu não vou deixar de comer. Só que aí eu vou cair numa contradição, né? Porque eu vou comprar carne aonde? Exatamente. Essa é a questão. E outra, tem a questão também, morrer legal. Mas é morrer do mesmo jeito, morrer em prol do apetite do outro. Eu não acho justo um animal morrer para alimentar o meu apetite, porque eu gosto de comer carne. Não, mas eu não falo em questão de apetite. Eu falo assim, por exemplo, que nem o Christian fala muito sobre os aminoácidos essenciais, que é por isso que eu perguntei pra ela, sim, você tem entendeu? muita gente Então que eu acha acho que é isso. necessário, mas já é provado que você consegue viver sem alimentação Mais ou animal. menos, mais ou menos. Sim, Carol. Não é não. É que Os tem muita aminoácidos gente que defende essenciais o não contrário tem como. ainda, não O que é? acontece? Você vai colocar uma Nutricionista, coisa... bate o martelo, você é profissional. Dá pra viver sim. Eu falo a única suplementação que tem que ter um cuidado maior é a B12. E ainda a gente tem uma reserva de B12. Então, dependendo da pessoa. Mas você acha que a pessoa pode nascer, viver 90 anos? Ela tem um período aí de 3 anos que ela pode utilizar essa reserva, dependendo do tanto que ela tem, né? De como tá o exame bioquímico. Então é muito importante. Mas acredito que, como eu disse, independente, é muito individual. Uma pessoa onívora, ela faz a suplementação. Sim. E você sabe que eu acho que isso é uma coisa muito individual, sabe? Porque assim, as pessoas ainda são ignorantes nesse assunto. O meu marido é médico. Todas as vezes que nós vamos ao médico, as pessoas se espantam porque a minha filha de 2 anos e 3 meses nunca comeu carne. Então, nenhum tipo de carne, nem franguinho, nem peixinho. Mas ela come ovo e leite. Ela come ovo agora, mas ela tomava só leite de soja. Mas ela que não gosta? Não, eu nunca dei, porque eu não quero incentivá-la a comer animais que eu ensino ela a amar os animais, entendeu? Entendi. Eu ensino, filha, o boizinho, o cachorrinho, entendeu? Eu não vou falar que é o franguinho, não, que é o cocó que ela gosta. Então, e as pessoas se espantam, nossa, mas ela nunca... Mas era só bebê. E aí o pediatra escreveu no receituário dela. Ele no começo ficou um pouco receoso, mas deixou a gente livre. E ele escreveu no receituário: ela tem um crescimento modelo. Não falta nada, ela é super saudável, altura, peso, tudo. E ela não pede. Pelo contrário, esses dias a gente foi no mercado, tinha o peixe, a gente falou peixe, tava congelado. Tadinho, morreu. E começou a fazer carinho no saquinho do peixe. Então é uma questão de hábito. E assim. Então eu acredito que por mais que eu esteja longe do ideal que eu acredito, eu não posso discordar que ele é o ideal e é o certo. Eu posso estar escorregando em muitas coisas, mas eu não tenho como negar a realidade. Então, assim, eu acho que falta muito conhecimento. A maioria dos médicos, inclusive nutricionistas, tirando, né, uma exceção que quem pratica e vive isso, eles não conhecem a fundo. Então é mais fácil reproduzir que você precisa disso e pronto. E tentam reverter ainda a ideologia da pessoa. Por isso que eu acho assim, exatamente. Os veganos podem não conseguir dominar, mas eu acho que vai crescer muito, esse número vai aumentar muito ainda. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Pode ser depois do intervalo? Depois do intervalo a gente Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Voltamos com elas, o assunto está super empolgante, como sempre, né, meninas? Aqui sempre rola muita conversa e a gente tem uma perguntinha aqui. Então, Lívia, e quando você começou, né, praticar
Na realidade, o veganismo, porque o que aconteceu? O meu, como eu havia dito, foi uma mudança interna, foi um momento que eu percebi que eu queria mudar algo na minha vida, que chega a ser inexplicável, mas foi depois de um fator, um gatilho, que foi um documentário que eu assisti, que agora eu não vou me recordar o nome. No meu caso, eu virei a chave da noite pro dia. Eu não fui em processos gradativos, porque eu resolvi parar realmente de consumir e continuei consumindo apenas laticínios. Os ovos eu cortei também. Então, hoje eu vivo à base da alimentação de vegetais, né, folhas, leguminosas, os cereais, ricos e integrais, principalmente, bastante grãos. E consumo os derivados de leite, não leite, mas os derivados em ambientes sociais, justamente pelo fator ambiental. Eu também, exatamente isso. Mas eu não compro na minha casa, né? Então eu não compro para deixar lá, eu evito. Na verdade, nem faço isso. A gente também faz isso, assim, leite a gente não toma, não compra para tomar, só quando vai alguma visita para a pessoa que toma, né, que faz questão de tomar, a gente toma sempre leite de vegetais também, e eventualmente, se você vai em algum lugar, no aniversário, mas assim, só fora de casa, em casa não. Então eu acho que já é uma grande ajuda e um caminho, né? Aí eu comecei a associar diversos fatores, tanto os ambientais, que não só o fato de comer a carne, mas que envolvem plantio, questões econômicas, e quando a gente começa a ter justamente esse fator interno, a gente começa a criar uma compaixão, não só como nós, né, eu comigo, mas com as pessoas. E eu trabalho com gente, e acredito que isso está me fazendo evoluir muito como pessoa, tanto no meu trabalho, a executar meu trabalho de uma forma diferente, a ter mais uma compaixão com o meu paciente, entender os processos. E não é porque também eu sou vegetariana, né, no caso, eu também vou induzir o paciente que chega a consumir. Sim, cada um tem uma Então eu respeito a ideologia de cada um. E eu tenho uma questão, porque isso é uma questão que me incomoda muito, 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 que não está ligado à alimentação, mas está ligado ao estilo de vida vegano, que hoje eu entendo, porque você sempre falava isso, estilo de vida, não é somente o alimentar, né? É como se comportar e tal. Me dá muita aflição, de verdade, sair para passear com as minhas cachorras de coleira. Me dá um negócio ruim. Parece que eu tô... Domínio, né? E é assim, e daí na verdade eu fiquei pensando várias maneiras. Bom, preciso sair com elas, não tem como elas ficarem o dia inteiro, porque daí eu fico imaginando crianças presas numa casa, é a mesma coisa. Elas têm que sair, são, né, pequenas. Mas eu não posso sair sem coleira, porque se eu sair sem coleira, elas correm o risco de serem atropeladas. Então é uma proteção. Mas eu acho muito louco, cara, a gente ter bichos em casa. Na verdade, são muitas questões. Uma coisa, é meio raça animal, né? Assim, muitas questões. As minhas, pelo menos, são adotadas. Uma coisa que, assim, que ainda me alivia um pouco o coração. Você fala, se eu não fizesse isso, elas iam morrer. Porque iam. Não, mas tudo bem. Mas aí você tá dizendo de um cachorro dócil, né? E no caso de um cachorro... Então, entendeu? Não tem como, outro dia, a gente foi treinar e tinha lá, o adestrador tava lá com os 2 cachorros que ele provavelmente saiu pra treinar e tal. Era um pitbull e um rottweiler. Eu fiquei olhando, você falou, não vou ficar aqui não. Olha ali. Mas você tá doido, dá medo. Né? Porque... Então, mas esse trato, né, com os animais, eu acho que tem vários olhares assim que a gente pode ter, né, com relação a isso. E a gente tem que, acima de tudo, acho que respeitar o outro. Porque às vezes, por incrível que pareça, eu sinto preconceito não do vegano para aquele que come carne, mas ao contrário. Do vegano para quem não come. De quem come para quem é vegano ou vegetariano. Porque se você não come carne, as pessoas, assim, por isso que eu falo que é muita ignorância. Você não come carne, mas eu tenho de presunto. Mas presunto é carne. Mas pior. eu tenho de salame. Né? É um projeto de carne. Né? Mas isso daí às vezes é que a pessoa, acho que na hora, ela não se liga porque ela não consegue. Acho que é falta de conhecimento. Acho que é falta de ignorância. A pessoa ignora. E as pessoas perguntam, você não come carne? Você come o quê? Gente, carne é a menor parte do supermercado normalmente, né? A feira costuma ser bem maior que o açougue. Eu acho que assim, as pessoas sempre pensam que é a carne mais alguma coisa, você entende? Sim, que a então, carne tipo, é o carne mais o feijão, a carne no sanduíche tem um hambúrguer. Vou fazer uma outra pergunta, Lívia. Os seus pacientes, assim, você tem vários que são veganos ou não? Sim, olha, depois que eu assumi e que eu comecei a divulgar, porque pra mim foi um pouco difícil,
eu me divulgar vegetariana, sendo nutricionista, então eu fiquei numa balança ali, falei, será que eu falo? Como que eu faço, né? Porque eu divulgo bastante o meu trabalho no Instagram, e eu falei, não, eu vou mostrar quem eu sou realmente, é o que eu vivo, e eu quero mostrar isso para os meus pacientes, e a forma como eu me cuido, como eu me alimento. E por incrível que pareça, foi assim, surpreendente, começaram a aparecer bastante pacientes mais vegetarianos do que veganos, e aumentou muito o número de pacientes querendo reduzir o consumo de carne. Mas você acha que essas pessoas, que você deve conversar bastante com seus pacientes, elas vão mais por uma questão, igual nós tínhamos comentado, de modismo, ou por uma questão de saúde. Ou de assistir vídeos e ficar... Até porque quem chega até mim já sabe que a minha linha de trabalho é voltada para a qualidade de vida e saúde. Então... Você usa suplemento? Dependendo, depende muito. Condição financeira, o estilo de vida, atividade física, às vezes sim é viável, às vezes a pessoa consegue atingir no dia, mas normalmente, dependendo da intensidade do treino, tem que usar. Vamos aproveitar a questão que foi tocada no ponto, né, de finanças. E aí, pesa ou alivia ser vegano? O que vocês acham? Alivia muito. Gente, meu mercado diminuiu assim drasticamente. E as pessoas têm o hábito também de falar que tudo que é natural é caro. E aí, como é que a gente faz? Só é caro pra quem não come vegetal. Eu acho. Não, e outra coisa, por exemplo, eu acho que quando você vai pegar comprar alguns produtos específicos no mercado, assim... o leite de castanha. Daí eu acho que nesse sentido. Tudo dá pra fazer. Tudo dá pra fazer. Assim, em casa a gente faz bifinho de lentilha, bifinho de grão de bico. Fica assim, uma delícia, porque o nosso paladar, na verdade, muda e começa a apreciar o alimento vegetal, né? E fica muito mais barato do que se a gente fosse comprar uma boa carne. E né? atualmente a gente falou de maquiagem, cosméticos e tal, porque... essa linha eu acho que já uso, é mais cara, né? No meu não é. Eu uso no meu cabelo por questão de, enfim, 1000 questões, mas eu só uso coisa vegana no meu cabelo. E é tipo faixa de R$30, 35, que é o preço de um shampoo bom. Você diz que eu comprei vários pastores pelo mesmo valor. Mesmo valor. Tem uma marca que tem. E sabe o que eu costumo falar, gente? Que caro é remédio. E caro Sim, é ficar sem trabalhar certeza. por doença. Não, então, com essa é a minha concepção. Não, certamente. Às vezes eu vejo alguma coisa e falo, tá meio caro, mas eu penso, caro é remédio, caro é parar de trabalhar por doença. Então é uma questão de adaptação. Eu acho que não é um fator impeditivo também. Seu corpo, é só você saber distribuir. Exatamente. Eu comecei a fazer algumas mudanças em casa, mas não assim pelo lado vegetariano nem vegano, mas eu comecei assim, sem glúten, sem lactose. No começo meus filhos, mãe, que é isso? Mãe, eu não vou comer isso. Eles nem experimentavam, eles só olham o preconceito. Sem glúten, eu não vou comer. Sem glúten, eu falei, você sabe o que é glúten, né? Exatamente. O que é glúten? Outro dia eu tava explicando isso, falei, vem cá, vamos conversar, vamos entender. Aí agora eles já começaram, sabe, a aceitar mais. Mas devagarzinho eu vou dando uma mudada, até dar uma melhorada, porque tava meio bagunçado a alimentação lá de casa. Esse ponto que você falou, as pessoas estão restringindo muito essa questão do sem, vamos comer sem glúten. Eu, depois que eu me tornei vegetariana, me abri muito mais o leque, eu fiquei menos restritiva em questões alimentares. E eu vi que, na realidade, para a gente ter saúde, a gente tem que diminuir o consumo de industrializados. Então, você comer um pão caseiro feito com farinha, ou até mesmo uma fermentação natural, ele é muito mais saudável do que um pão sem glúten no mercado. Sério? Certamente. Então, convém você ter uma alimentação mais natural possível, você se envolver no processo banha de da porco, fabricação. Olivia. Ah, não pode, porco. Mas lá na minha casa eu uso. Outra moda, né? Eu não uso óleo. Outra moda. Eu não uso óleo também. Não, lá em casa, assim, engraçado, né? Quando eu mudei pro interior, isso há 15 anos atrás, eu não comia carne vermelha. Porque a carne de São Paulo, ela tem um gosto esquisito. Ela tem um gosto estranho, acho que é de tanto ficar congelada, sei lá. Eu parei de comer, imagina, né? Não existia moda de nada na época. E eu parei de comer, daí eu vim pro interior e aí a carne aqui é um outro sabor. E daí eu voltei a consumir carne, mas eu não comia. Não comia. Olha que coisa, né? E frango me dá um pouco de aflição. Eu acho que, na verdade,
a dieta mais ideal seria aquela mais próximo do natural, né? Então, eu ouvi uma palestra um dia que eu achei super inteligente. Então, tudo que nasce de árvore, tudo que é colorido naturalmente, né? E então, longe dos potes, das caixas, dos sacos, né? Eu acho que é muito isso mesmo, né? Com certeza. Então, eu acho que esse é o maior princípio, inclusive do veganismo, né? Para você ter uma alimentação saudável. Tudo que se aproxima mais, né? Nessa palestra eu falar, tudo que parece mais o Jardim do Éden é o mais ideal para que a pessoa e é se isso, alimente. e a gente voltar lá para trás, para os nossos ancestrais, como é que eles comiam, como é que eles se alimentavam. E como era a saúde como deles. Exato, entendeu? Porque Muito os melhor caras que andavam nossa, quantos quilômetros sim, para sim. caçar alguma coisa para comer e só aquilo, porque ele ia comer o que ele precisava e não ia comer compulsivamente. Enfim, e a gente acabou com a industrialização, com todo esse processo. E o sedentarismo, né? Sim. Totalmente, Sabe, totalmente. Só treina uma né? hora por dia, comparando o homem das cavernas. Andava que carregava a onça nas costas, né? Por Então, exemplo, você, no caso, assim, você vê, acho que até em você mesmo, mudança assim no cabelo, na unha, na pele. Sim. Essas mudanças como são? Na verdade, são várias mudanças, inclusive na minha disposição, essa que eu mais relato. Então, a energia que eu tenho para atender o primeiro paciente é a mesma que eu tenho para atender o último. Posso trabalhar 12 horas no dia, é a mesma energia. Então, a minha disposição mudou muito. Cabelo também. Então, a gente automaticamente, quando a gente entra nessa vida vegana, a gente para de usar química. A gente vê como que a química faz mal para tudo, cabelo, unha. Então, a gente começa a ter uma outra visão, mas a vida muda completamente. Eu tive uma experiência super positiva na época que eu fui completamente vegana, certinho, assim. Eu tenho muita rinite, eu sou super alérgica. Eu fiquei curada. E eu já tinha feito tratamento de vacininha toda semana, já tinha feito tratamento com água de coco em jejum, não sei, tudo que me ensinaram eu fiz. Mas eu fiquei simplesmente curada, eu não espirrava mais, meu nariz não ficava mais escorrendo, é uma coisa mágica. E só praticando mesmo para acreditar que um dia eu não ia espirrar nenhuma vez no dia. E foi através dessa eliminação de tudo que é animal, Os alimentos né? pró-inflamatórios. Sim, porque na verdade tem uma base científica disso, né? Eu acredito que nós não fomos feitos para comer carne, porque o nosso intestino é curto, né? Tem a questão dos nossos dentes, nós não somos naturalmente carnívoros, né? Até já ouvi falar, você coloca uma maçã e um bicho na frente da criança, intuitivamente ela vai rasgar o bicho no dente para comer? Não, ela vai comer a maçã e brincar com o bicho. Então eu acho que, como tudo na vida, é uma questão de conhecer, né? Eu acho que a gente tem que parar de ser ignorante em muitos aspectos. E parar de, às vezes, querer defender muito uma coisa que a gente nem conhece, porque a gente vê isso, né? É a era da internet, a era do mimimi, e as pessoas todas acham que, né, como todo mundo tem direito de falar o que quiser, a hora que quiser, então todo mundo quer defender teses sobre tudo. É um conhecimento raso. Exatamente, a pessoa não vai profundamente naquilo, né? O que é aquilo? Ela não sabe. É um repasse raso, e isso que eu acho exatamente. Uma curiosidade, vou perguntar pra Adri. Pode prosseguir. Por que você deixou? O que aconteceu? Que você falou assim, quando eu parei. Por quê? Na verdade, assim, hoje é o que eu falei, né? Eu não compro em casa, não consumo em casa e eventualmente na rua faço alguma coisa. Então foi mais pela questão social. Por exemplo, a gente foi viajar, acho que foi pra Madrid, se eu não me engano. Eu comi no melhor restaurante da vida, era um restaurante vegano. Onde você encontra isso em Ourinhos ou na região? Você não encontra. Então, assim, quando a gente vai para grandes cidades, a gente tem uma oferta muito maior. Tá aí um ponto legal. Opções veganas em Ourinhos. Opções veganas em Ourinhos. Então, faltando. Isso acabou me fazendo escorregar nessas de sair. Quando eu saio, eu como alguma coisa. Mas eu acho que eu tô num caminho e eu acredito nisso. E eu acho que eu tenho feito assim o máximo que eu posso da minha parte para cuidar de mim e dos outros, né? E do meu ambiente. Gente, eu acho que é muito legal. Eu tô pensando seriamente em aderir. Eu acho que você tem que se informar profundamente sobre isso, que você vai mudar de ideia. Eu tenho cada um fazendo o seu nisso. limite. Sim, porque se a gente tá fazendo de uma forma que tá fazendo bem pra você, não tem por que dar errado. Agora, se você começa a forçar uma situação que já não tá compatível com a tua ideologia, é legal essa. Não tem como ir pela moda, tem que ir pela conscientização de tudo. E eu acho que o mais importante do estilo de vida do vegano é
Se importar com você e se importar com o outro. Isso eu achei e o que a gente sensacional. Fazer, acho que de ações para diminuir o impacto. Esses dias a Sasha tava dando uma entrevista, não lembro onde eu tava assistindo, ela falou, gente, se você ficar uma refeição sem comer carne, se todo mundo ficasse uma refeição sem comer carne na semana, isso causaria um impacto muito grande no mundo. Então eu acho que assim, é que é uma consciência geral, né? Eu reciclo até o chazinho, sabe aquele papelzinho de chá? Eu também. Eu tiro pra reciclar. Se eu ver alguma coisa que tá no lixo errado, eu mudo de lixo. Eu também. E as pessoas não têm essa consciência. Eu acho. Eu vou na praia, por exemplo, faz anos que eu faço isso, desde pequena. Eu saio com sacolinha, pegando o lixo da praia. Então eu acho que assim, cada um faz o que pode, né, pra contribuir, ou para pelo menos não destruir tanto. Sacolinha do mercado, levar a própria sacola, gente. As eco bags, né? E assim, ensinar os nossos filhos, né? Sim, exatamente. E a gente só consegue ensinar quando a gente mesmo pratica, né? Se não a gente tem que praticar, ser não o vai exemplo, funcionar. né? Porque não adianta. É isso aí, o que meninas. eu falo, mas não faço o que eu faço. Eles aprendem mais pelo exemplo. É isso aí, a gente tá ficando por aqui com elas. Espero que você tenha gostado, tenha curtido as opiniões. E fica a dica aí para você se inteirar mais sobre o veganismo, para você pesquisar sobre esse assunto e com certeza fazer a sua parte para a sua saúde e para a saúde do meio ambiente. Até mais, muito obrigada. Arrasou, Carol. Tá linda com essa roupa. Ai, jocunda, né? Jocunda. Isso aí, eu Gostei muito, super coloridão. Na hora. Mistura. Muito, Principalmente com sapato verde, né? Look perfeito. E ainda o batom vermelho pra combinar com as unhas. As unhas. Que são da Elaine. Postiça, inclusive. Duas postiças, porque as quebrou. duas estavam quebradas. E o anel da Revelare, bem maravilhoso.